Olá a todos, eu sou a Mariana Godoy e sejam muito bem-vindos a mais um Abrafarma Talks. Nós estamos na segunda temporada do programa que retrata os 30 anos de transformação do varejo farmacêutico no Brasil. E por falar em transformação, hoje nós vamos saber mais sobre um dos projetos que mudou e vem mudando o patamar das farmácias brasileiras. Estamos falando da assistência farmacêutica avançada, que reforça o papel do setor como um grande hub de saúde e atenção primária. Nós vamos conversar com um dos pais dessa ideia, o Cassiano Correr, que é professor e pesquisador da Universidade do Paraná, farmacêutico de formação e com pós-doutorado na Universidade de Lisboa. Cassiano, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Mariana. Um prazer estar aqui. Bom, a primeira pergunta, eu soube que esse projeto de assistência farmacêutica começou de um encontro praticamente casual entre você e o CEO da Abrafarma, o Sérgio Mena Barreto, lá em Portugal. Sim. Conta pra gente quando foi isso? Essa é uma história ótima. 10 anos atrás, a gente está aqui em 2022, né, gravando. 10 anos atrás eu estava num evento em Lisboa, era um período, morei em Lisboa por um ano, num assunto da universidade, e havia um evento sobre farmácias no final do ano e era sobre serviços farmacêuticos. Quer dizer, que tipo de serviços a farmácia poderia prestar, além de vender medicamentos, e que poderia trazer uma mais-valia para a saúde da população. Eu era um dos palestrantes ali, o Sérgio estava na plateia, eu não conhecia ainda. No final da minha apresentação e no final do evento, o Sérgio veio com um cartão de visita e disse assim: eu sou o Sérgio Mena Barreto da Abrafarma no Brasil, eu estou querendo muito fazer isso na prática, lá no Brasil. O que você acha da gente montar um projeto? E aí eu estava com a data para voltar para o Brasil e ali começou uma amizade, começou um projeto com a Abrafarma e aí nasceu o programa de assistência farmacêutica avançada. Então, pelo que você conta, é um modelo que já existia nas ideias e era só uma questão de colocar no papel e depois colocar em prática. E era um modelo também que em outros países já acontecia, né? A gente via países como Canadá, Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, em que a farmácia tinha um papel muito mais protagonista na saúde, de modo geral, muito mais integrado com hospitais, com os médicos, com as operadoras de saúde, enquanto no Brasil o papel da farmácia era muito mais restrito ao comercial, ao básico de vender medicamentos. E olhando para fora, a gente via que o Brasil estava atrasado. E aí veio a Abrafarma trazendo de fora para dentro, vamos dizer assim, mas adaptando para a nossa realidade, para poder tirar esse atraso e colocar as farmácias numa posição diferente. Pelo que eu entendo, você trata o farmacêutico mais como um profissional da área da saúde e menos como um simples vendedor de balcão, que era o que ele estava caminhando para isso, né, aqui no Brasil. É um resgate, né, porque se a gente olhar a farmácia de 40, 50 anos atrás, a figura desse farmacêutico era muito próxima das pessoas, das famílias, da comunidade. Ele era, em alguns municípios, quase um médico, era uma outra era, né, um outro momento. Ao longo do tempo, isso se perdeu, sim. Esse profissional, ele passou a ter um trabalho muito mais burocrático, muitas vezes, do que um trabalho de assistência. Às vezes só de assinar pela farmácia, né? Às vezes nem ia à farmácia. Nem presencialmente, né? Exatamente. A gente entende que é relevante demais o papel dele para ele ser tão subutilizado. Então é pegar esse profissional que está dentro do estabelecimento e colocar ele para fazer o trabalho onde ele pode prestar mais diferença, fazer mais diferença, que é no dia a dia com as pessoas, né? Mas apesar de ser uma valorização, a volta da valorização de um profissional assim tão importante, às vezes, porque já houve uma mudança, há uma certa resistência, né? Como é que foi a receptividade inicial das lojas, das redes da Abrafarma durante a implantação do projeto? Tem uma mudança de cultura que precisa ser feita, como você bem citou. Quando as coisas são de um jeito durante muito tempo, para você mudar, mesmo que seja uma volta a um modelo que já existia, é difícil, sempre é difícil. E aí entra muito o papel assim, de como é que você movimenta esse profissional, especialmente, para que ele mude a mentalidade dele. E aí realmente é um trabalho de anos. No caso do projeto de assistência farmacêutica, o que a gente fez foi criar uma série de eventos pelo país. Existe um evento chamado Roadshow, que percorre 6 capitais todo ano, há 5 anos já, em que a gente vai com essa mensagem. Lançamos cursos de capacitação. Fomos a Brasília discutir com a Anvisa, discutir com o Ministério da Saúde, discutir com o Conselho Federal de Farmácia, uma visão nova até da regulamentação desse profissional. Então é um trabalho de formiguinha que vai ganhando corpo e hoje a gente pode dizer muito tranquilamente que a cabeça desse profissional, em comparação a 5 a 10 anos atrás, já mudou completamente. Porque não é só uma mudança na gestão das farmácias, né? Não é só na gestão do negócio, é também essa mudança cultural
que passa pelo profissional farmacêutico e a abordagem, como é que foi feita junto a cada um deles, junto aos profissionais? A gente usou muito a educação como ferramenta, né? A gente acredita que a educação ela é transformadora. Mas, no caso, esse projeto das farmácias, de tornar as farmácias hubs de saúde, eu acho que a gente tem que pensar em 3 frentes, sabe, Mariana, que a gente foi. Uma frente foi regulatória, porque a Anvisa precisava liberar as farmácias para fazer coisas que ela proibia. Também não dava para a gente pedir ao farmacêutico que ele tivesse um papel se ele estava de mãos atadas. Pela lei, pelas regras Exato. Sanitárias, claro. E as regras estavam desatualizadas, e muitas ainda estão. Então, uma parte é regulatória. Outra é a mentalidade do próprio empresário, que é assim, a disposição dele em investir num modelo novo, arriscar, o empreendedorismo que as farmácias precisavam ter para poder mudar o modelo. E a outra, os farmacêuticos, quer dizer, o profissional comprar a ideia, entender o papel e ir adiante. Quando a gente conseguiu articular essas 3 coisas em simultâneo, aí para esse profissional ele entendeu. Porque todo farmacêutico faz uma faculdade como enfermeiro, como médico, e ele tem uma vocação. Ele quer trabalhar para as pessoas, ele quer cuidar das pessoas. Essa é a vocação de todo profissional de saúde. Então, quando você leva ele para a linha de frente numa farmácia, em que as pessoas estão pedindo por ele, e você dá as ferramentas para ele poder desempenhar, depois que ele entende esse papel, ele fala, foi para isso que eu estudei, eu quero fazer isso. E aí você vê uma geração nova de profissionais surgir, e se estabelecer. E essa é uma mudança muito bonita de se ver. Não, e é muito bacana ver que o movimento em direção a uma melhor qualidade no atendimento é um resgate de algumas práticas do passado, como, por exemplo, a salinha de vacinação, né? Eu tinha tanto medo dessa salinha quando era pequena. Olha, esse processo de lançar e colocar essa ideia em prática demorou. Eles se encontraram em Portugal em 2012, só em 2016 é que foi o começo. Eu quero saber como é que vocês registraram essa evolução, até porque há pouquíssimo tempo o Brasil se viu diante de um dos maiores desafios na área da saúde. Como é que a pandemia também afetou o avanço desse programa? Quando a Abrafarma trouxe a ideia da assistência farmacêutica avançada, a gente publicou uma série de manuais, foi a primeira iniciativa. Então foi uma série de 7 ou 8 livros, pequenos livros, que mostravam quais eram os serviços que a farmácia poderia prestar. Depois a gente lançou cursos para esses farmacêuticos, lançamos uma plataforma de educação à distância, começamos a fazer treinamentos remotos em todo o país. Com o que começou? Com aferição de pressão, o quê? Aferição de pressão, aplicação de injetáveis, teste de glicose em pacientes com diabetes. Trabalho com idosos que tomam muitos medicamentos, você ajudar a organizar os medicamentos e acompanhar a medicação. Para não ter a interação medicamentosa, saber os horários. Para não tomar errado, não trocar os horários. As vacinas também já começaram desde essa época, então treinar os farmacêuticos para voltar a aplicar vacinas que as farmácias aplicavam no passado. E os exames, né? Os exames rápidos, quando chegou o Covid e a gente começou a fazer teste de Covid, na verdade as farmácias já começavam a fazer alguns exames rápidos 2 ou 3 anos antes. Então, quando veio a pandemia e explodiu aquela situação de demanda da população, as farmácias já estavam numa posição mais bem preparadas para enfrentar. Isso é importante. Eu achei que a pandemia pudesse afetar negativamente o avanço do programa, mas na verdade ela deve ter impulsionado, então, de uma certa maneira. Multiplicou por 50 vezes, porque num primeiro momento todos nós, como todos os brasileiros, a gente ficou assustado com aquele primeiro momento, não é? Será que vai dar para manter as farmácias abertas? Será que a gente deveria continuar atendendo as pessoas? Porque o idoso não vai vir agora à farmácia, o risco do Covid, enfim, todos aqueles medos. No momento seguinte, a gente entendeu que precisava preparar a farmácia para ser um lugar seguro, para as pessoas não terem medo de ir. Vieram os testes rápidos, e aí a gente entendeu que a farmácia precisava ser um ponto de testagem em massa, e foi isso que aconteceu. E depois, mais tarde, veio a vacina, e mais tarde vieram outras tecnologias que a gente pôde incorporar. Mas nesse primeiro momento, se as farmácias não tivessem preparadas mesmo, espaço físico, sala de atendimento privativo, boas práticas ali de segurança de atendimento, treinamento dos profissionais, essa reciclagem dos profissionais, só para citar um dado. Quando veio a Covid, a gente lançou um treinamento sobre coronavírus para farmacêuticos. Foi o primeiro treinamento. Em poucas semanas, acho que em 3 ou 4 semanas, tinha mais de 15 mil farmacêuticos fazendo treinamento só das farmácias privadas. E essa foi uma iniciativa que surgiu ali porque a gente já estava com tudo preparado para poder fazer isso. Então é importante ver como essa semente que foi plantada pela Abrafarma 2 ou 3 anos antes criou um ambiente
que permitiu que a gente enfrentasse a pandemia e também colhesse os frutos, porque isso elevou o protagonismo das farmácias na saúde como um todo. Claro, e você mencionou 15 mil farmacêuticos interessados em adquirir mais conhecimentos sobre essa doença que era tão nova. Você consegue traduzir em outros números também como é que os serviços farmacêuticos hoje vêm sendo mais determinantes para esse setor? Olha, vamos pegar o exemplo de testes de Covid, que é um número que chama muita atenção. Foram mais de 20 milhões de testes de Covid feitos. Quase 20 milhões de brasileiros, né? Então a gente pode dizer que nos últimos 2 anos, vamos lá, aproximadamente 10% dos brasileiros tiveram uma experiência de ir para uma farmácia fazer um teste. Coisa que era inimaginável anos atrás, você pensar, eu vou numa farmácia comprar remédio? Peraí, eu vou numa farmácia fazer exame? Isso não é uma coisa, mas a gente trouxe isso para a cultura já. Podemos dizer que as pessoas já perceberam que dá para fazer. Outros números relevantes, assim, a Abrafarma como um todo, são 26 empresas, quase 10 mil farmácias. Nós temos quase 80, 90 mil farmácias no Brasil, então mais ou menos 10% das farmácias do Brasil são de redes associadas à Abrafarma. Dessas 10 mil farmácias, metade, mais de 5 mil delas, tem espaço físico, sala, consultório, pequenas salas clínicas para atender pacientes. E isso é extraordinário, porque você tem mais de metade da capacidade instalada pronta para atender. Quando veio a Omicron, que foi o máximo que a gente teve de pico em janeiro de 2022, o sistema estava completamente colapsado, o sistema de saúde. Se você, pronto-socorro, UTIs, a gente viu tudo aquilo. As farmácias não estavam colapsadas. Você não viu estrangulamento da capacidade de atendimento das farmácias. Porque é muita farmácia, e tem uma estrutura física, e tem gente capacitada para. Então, nem na Omicron a gente chegou a bater a capacidade máxima de atendimento que as farmácias tinham. Faltou produto no mercado, chegou a faltar, por exemplo, o teste de Covid em janeiro, houve ruptura, mas não chegamos a ter ruptura de pessoas, por exemplo, ou de espaço na agenda para poder atender. E eu acho que isso mostra o poder de capilaridade, de acesso, né? O poder que é o Brasil com o sistema de saúde que tem, mesmo o SUS sendo o grande projeto que muito nos orgulha, mas não dá para você abrir mão dessa imensa capacidade instalada que as farmácias têm e que podem fazer mais do que só vender medicamentos e que estão dizendo que querem fazer mais e que já provaram que são capazes de fazer. E a Abrafarma retomou agora em 2022 a série de roadshows pelas principais cidades brasileiras. Eu quero saber de você, Cassiano, olhando hoje os farmacêuticos em comparação aos primeiros eventos, se mudou o olhar desses profissionais para a assistência farmacêutica? Anos atrás, a gente faz pesquisas sobre isso. A cada ciclo de 4 ou 5 anos, a gente roda uma grande pesquisa com mais de 4, 5 mil farmacêuticos e a gente faz perguntas para eles do tipo, você se sente preparado para atender melhor o cliente, o paciente? Você acha que você pode fazer mais? Você acha que você tem limitações de regulação? Você precisa de mais ferramentas? E é incrível como os resultados mudam, então a gente tem números para mostrar. Eu diria que hoje a mentalidade do farmacêutico, a grande diferença da mentalidade de, digamos lá, 10 anos atrás, é que 10 anos atrás o farmacêutico dizia, olha, eu até gostaria de fazer isso, eu até acho que eu sou capaz, mas eu precisava me reciclar, mas eu não vejo espaço para fazer porque a legislação não deixa, porque a minha farmácia não está preparada. Se passam 10 anos, hoje o farmacêutico diz, eu continuo querendo fazer, eu me sinto preparado, e aí eu acho que o Covid teve um papel aqui, depois de enfrentar uma pandemia, você se sente preparado para quase tudo. E o terceiro ponto, ele diz assim, e agora eu vejo que a minha farmácia tem estrutura e que a Anvisa começou a regulamentar de uma forma que eu me sinto seguro, para não receber uma fiscalização aqui e ser multado por algo que eu estou fazendo ilegalmente. Então mudou, sim, a mentalidade. Também acho que é um processo que não termina, né, Mariana? Nunca termina. As universidades, só para colocar um lugar, o Brasil é um dos países do mundo que mais tem cursos de farmácia. Assim como tem de enfermagem, a gente tem muitos cursos de farmácia. Mais de 20 mil novos profissionais todo ano saem da faculdade. Uma certa quantidade se aposenta, uma certa quantidade sai. A quantidade de farmacêuticos no mercado cresce. Já são mais de 250 mil farmacêuticos atuando no mercado. Quer dizer, é uma quantidade de pessoas muito grande, com uma mentalidade cada vez, eu diria, mais voltada para o cuidado ao consumidor, cuidado ao paciente, e as faculdades também precisam mudar a sua mentalidade para seguir essa tendência de mercado. O que as faculdades podem fazer para oferecer um profissional já mirando esse futuro? A formação do farmacêutico, ela precisa estar mais próxima da formação do enfermeiro e do médico. Farmacêutico, enfermeiro e médico são 3 profissões das mais antigas da saúde.
A medicina e a farmácia são as duas mais antigas e com a enfermagem, só para ter uma ideia, no Brasil são as 3 profissões regulamentadas há 100 anos. Há mais de 100 anos regulamentadas. E essas 3 profissões, elas andam muito próximas, mas durante muito tempo elas se afastaram também. Então, você ter uma faculdade de saúde que forma um farmacêutico para aprender a trabalhar de forma mais conjunta com a enfermagem, mais conjunta com a medicina, e também a medicina e a enfermagem de forma mais conjunta com o farmacêutico, você cria um elo mais forte de equipe, e essa equipe favorece a população em última instância. Então, esse é o papel das faculdades. E eu não vou te pedir aqui para fazer nenhum exercício de futurologia, mas eu sei que vocês já estão mirando o futuro. Quero saber o que esperar da assistência farmacêutica nos próximos anos e se tem novidades à vista. Tem novidade. Esse processo nunca termina. Na verdade, ele foi muito acelerado, mas o que a gente pode ver, e é interessante a gente estar gravando isso, porque a gente vai poder olhar para o futuro, no futuro, né? E poder ver o quanto disso se concretizou. Mas assim, essa farmácia hub de saúde, que tanto se fala, ela é uma farmácia que dialoga mais com os outros elos da cadeia. Então a gente quer ver uma farmácia que converse mais com o hospital, que converse mais com o médico, que os dados de saúde nossos, como pacientes, como cidadãos, eles estejam com a gente de uma forma mais fluida, que eu vou na farmácia, compro um remédio, faço um exame, aplico uma vacina, que essa informação chegue para o meu médico, que ele não precise me perguntar as mesmas coisas. Então a gente quer tornar a vida das pessoas mais fáceis. Esse é um futuro. O outro futuro é a telemedicina, a telesaúde. Usar a farmácia também como um lugar onde eu posso encontrar, por que também não, consultas virtuais com o médico, além do trabalho com o farmacêutico que eu já tenho. Os exames, se a gente faz Covid, a gente vai ter mais de 30, 40, 100 exames diferentes sendo feitos em farmácia. Então, quando eu sair de uma consulta médica para fazer um exame, eu posso ir direto a uma farmácia, ao invés de, por exemplo, ter que ir de manhã colher o sangue em jejum e esperar 2 dias pelo resultado. No mesmo lugar onde eu compro o remédio, eu já faço um exame e posso ter o resultado na hora. Se eu tiver uma dor de garganta, ao invés de eu ir para um pronto-socorro de hospital, por que não ir a uma farmácia que tem um ambulatório que pode me atender, em que eu tenha disponibilidade médica e farmacêutica e sair de lá tratado, né? E se eu posso, inclusive, estar em casa com meu filho e eu precisar de um pediatra e ele me mandar uma receita numa consulta à noite por telemedicina, por que não essa receita já me indicar qual é a farmácia mais próxima que eu posso ter esse medicamento e com um clique eu poder receber esse medicamento em casa? Então, no fim das contas, são soluções em que a jornada nossa, a jornada do paciente, do cidadão, se torna mais simples, uma experiência mais sem fricção e uma farmácia que participa da minha vida e que sabe sobre mim e que eu também posso contar com ela nos momentos em que eu preciso. Sistemas integrados, né? É o segredo da eficiência. Da simplicidade da vida. Tudo que é perfeito é simples, né? É. Cassiano Correr, muito obrigada pela sua participação. Foi uma delícia ouvi-lo falar sobre o futuro das farmácias. Eu que agradeço, foi uma honra. E você quer ficar por dentro de tudo, não quer perder nenhum capítulo da 2ª temporada do Abrafarma Talks? É muito simples, você se inscreve no nosso canal, deixa seu like e assina as notificações. Até a próxima!